A minha pergunta é para a professora Rita. Eu me pergunto muito se essa leitura feita em relação à violência, né, à violação no corpo das mulheres, como ela pode ser adaptada para os casos das escolas residenciais no Canadá, na Austrália e nos Estados Unidos, porque as crianças indígenas, pensando na saúde indígena, eu sempre penso que o indígena é visto como alguém que pode sofrer mais, porque ele aguenta mais, de uma certa forma. E se essa violência, que é uma forma de exercício de poder, sim, né? Se ela, quando ela é exercida contra uma criança, mas é sexual, se a gente pode fazer uma leitura semelhante à que você fez em relação às mulheres na Guatemala, e também o processo de reparação, também, entre aspas, que o governo, nesse caso especificamente do Canadá, né, tentou dar a esses indígenas, né, que é essa reparação financeira, que muitas vezes a pessoa passava pela audiência, tinha o seu trauma medido por um psiquiatra, e, dependendo da gravidade desse trauma, recebia menos ou mais dinheiro. E, quando voltava para a aldeia, era discriminado, mas também inquirido por seus filhos ou descendentes por que não estava dividindo esse dinheiro, o que acarretou alguns casos de suicídio e outras violências. E, enfim, são dois temas que apontam a momentos diferentes da sua fala, mas que eu gostaria, se fosse possível, que você fizesse alguns comentários, por favor. Obrigada. Só queria pedir para vocês falarem um pouquinho mais alto, porque o microfone é só para gravar, então quem está atrás não ouve os perguntas. Boa noite. Eu queria perguntar qual é o seu nome, perdão. Marcelo. Quando tu estava expondo exemplos em que a justiça de transição pode ser utilizada, tu falou o exemplo dos casos de estupro lá nas universidades dos Estados Unidos, e eu tentei encaixar com o contexto do Brasil, quando a gente sabe que existe um genocídio da população negra, principalmente jovem periférica, e o maior autor disso é a Polícia Militar, que é uma instituição. E essa Polícia Militar não apresenta uma resposta plausível, como foi o mesmo exemplo em que as universidades não apresentam uma resposta plausível. A gente poderia, sim, tentar aplicar a justiça de transição nesses casos de assassinato ou até mesmo não, mas genocídio dessa população em relação a isso? Obrigado. Mais alguma pergunta? Então, Alívia, eu acho que também a estrutura do sequestro, você fala que, quem sabe, o público não conheça, não? Que tanto no Canadá como na Austrália, e aqui também ocorre, há sequestros de crianças indígenas para ser criadas lá em estabelecimentos, internatos, né, em que passaram anos, na Austrália também, né? Se essa estrutura do sequestro do corpo, na verdade, é uma estrutura equivalente, né, onde um poder se expressa, né, se expressa. E também eu acho que no retorno dessas figuras às suas comunidades, o papel de uma justiça é também enunciativo, né? Eu entendo muito esse papel da lei, da justiça, como um papel, em primeiro lugar, possivelmente enunciativo, de dizer, por exemplo, atravessar um enunciado às comunidades desses sequestrados que passaram a parte da vida, juventude e adolescência, nos internatos no Canadá, nos internatos brancos e prestando serviços, inclusive às casas brancas, né? Dizer às aldeias que foi um sequestro, ou seja, a nominação do acontecido é a mais importante devolução, eu acredito, né? Porque fica assim, como no caso também das violações, sem se entender exatamente, ou da escravidão sexual, sem se entender exatamente quem produziu esse dano. Fica assim como um produto de relações que são históricas, e não é. Ali há uma responsabilidade, ou seja, há um culpado, e eu acho que marcar a responsabilidade do culpado, de
quem fez o dano e, sobretudo, fazer chegar esse enunciado às comunidades onde a pessoa é retornada, onde ela retorna, né? É absolutamente fundamental. Não sei se te respondo. E outro tema, bom, para mim, a justiça é um espetáculo. Ou seja, se ela não é um espetáculo que chega e faz um efeito na vida das pessoas, se fica simplesmente fechada nos 4 muros de um tribunal, a justiça não chega a destino. Então, lá também e aqui da mesma forma, não? Bom, como você chama? Arthur, muito rapidamente, porque nós já estouramos o nosso tempo, obrigado pela pergunta. Sim, existe, inclusive, uma discussão no movimento negro de aplicação de medidas de justiça de transição para 2 episódios. Um é a escravidão, onde tem um contexto bem claro de esclarecimento histórico e de um uso político da busca por verdade, porque muitos fatos já estão esclarecidos, mas um uso político para se gerar uma mobilização social. E o outro são os crimes de maio em São Paulo. O setor do movimento negro reivindica que a incapacidade do Estado de dar uma resposta para aquele episódio, que ele é ainda mais escandaloso pela incidência concentrada. Porque, assim, eu concordo plenamente com a professora que a gente vive uma guerra não declarada, mas ali é o momento em que a guerra não declarada ficou explícita. Para qualquer pessoa que ligasse a televisão, você via imediatamente, não, o que está acontecendo aqui é uma guerra. Então, esse é um episódio, e existe um grupo de pessoas ligadas às Mães de Maio trabalhando com isso, e se eu não estou equivocado, a Comissão de Anistia chegou, inclusive, a lançar um edital para procurar um consultor para trabalhar especificamente esse tema. Depois, de repente, pode procurar a Tatiana, que está sentada lá no fundo, que ela talvez tenha mais informação sobre isso do que eu, porque eu cheguei a participar de algumas reuniões quando eu estava na Comissão de Anistia sobre isso, depois eu saí e não segui acompanhando. Mas esses são 2 exemplos em que o movimento negro tem feito essa reivindicação, e atualmente se tem usado também a discussão da justiça de transição para discutir genocídio indígena. Para discutir tanto, tem um doutorando no Mackenzie, em São Paulo, que está estudando especificamente durante o regime militar, mas eu, inclusive, conversei com ele, a banca de qualificação dele é hoje, por sinal. Uma coisa que eu discuti com ele é que talvez ele esteja fazendo justamente o uso dos mecanismos de justiça de transição para discutir um problema que não é de justiça de transição, porque a escolha dele trabalhar com o regime militar, nesse caso, foi por quê? Metodologicamente, porque era onde estava melhor documentado. Eu disse, então, o seu problema não é um problema de justiça de transição, você está estudando genocídio indígena, mas você está mobilizando as categorias da justiça de transição para pensar em maneiras de responder a essa atrocidade, porque as respostas, a estrutura de reparação para casos de justiça de transição e graves violações a direitos humanos se encontra mais desenvolvida, justamente pelo que eu expus na minha apresentação, em categorias que afetam o homem branco, mas elas podem ser apropriadas, reinventadas e reinterpretadas como forma de dar resposta para qualquer outra grave violação de direitos humanos e voltar, inclusive, melhoradas desse processo. Queria acrescentar, então, uma coisinha. Claro, ali serve muito a perspectiva da crítica da colonialidade do poder, porque o que a gente lê como uma página excepcional da história, que são as nossas ditaduras, não são tão excepcionais. Ou seja, no Brasil e na Argentina, acredito que também, se tortura nas cadeias, tanto, quem sabe, até mais, do que em termos de quantidade de pessoas, do que se torturou na época das ditaduras. Só que lá houve um regime de fato que se expressou com a normativa. Então, se informalizaram as práticas, mas a página da história é uma só, e começa na conquista. E continua todo o tempo da mesma forma, oprimindo aqueles que têm as marcas dos vencidos na guerra de conquista, que tem as marcas da afrodescendência e as marcas da indígena, do caráter do corpo ameríndio, né? Esses sujeitos, né, marcados com as marcas de uma posição na história, eles continuam o mesmo destino desde o primeiro dia, né, da administração colonial, né, e da qual o Estado Nacional é simplesmente uma forma de continuismo. Então, é muito importante, porque para a justiça de transição, uma das suas premissas é que há uma excepcionalidade. E a perspectiva da crítica da colonialidade não vê tão claramente essa excepcionalidade, ela vê uma continuidade.